Simone já me apresentou, né, mas só para fazer as honras da casa aqui eu sou da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, coordeno o grupo de pesquisa Terra, sou do programa de pós-graduação em Geografia daqui da casa, e sou integrante da rede de pesquisadores de Geografia Socioambiental. Então, o meu lugar de fala, até interessante para vocês entenderem isso, eu venho da Geografia, com um pezinho naquilo que a gente chama de hidrogeografia, e o outro pezinho naquilo que a gente chama de geomorfologia, mas com uma forte pegada social, com uma forte pegada crítica, socioambiental, né, como gostam de dizer, e é através dessa lente, através desse prisma que eu vou propor o diálogo aqui com vocês. Vou até colocar um cronômetro aqui, porque a Simone sabe que eu falo demais, senão eu vou acabar me perdendo no tempo aqui. Mas, então é isso, pessoal. Eu estou entendendo que a gente vai fazer um debate após, então eu vou fazer uma fala direta e a gente vai conversando. Tá? Então, para começar esse título, né, Geoecologia de Nascentes, um olhar através da complexidade, ele já é, de certa forma, provocativo, porque a minha ideia aqui é um pouco desmistificar uma visão simplista de nascentes, trazer um pouco daquilo que é conhecido como paradigma da complexidade, como uma base epistêmica importante para a gente entender as nascentes, e a partir dessa base epistêmica trazer os elementos dessa disciplina de geoecologia que faz uma ponte multidisciplinar, né, extremamente interessante para se discutir questões ambientais de uma forma geral, né, e então a minha ideia hoje é fazer justamente, né, nesse primeiro momento, sobretudo, né, causar uma espécie de incômodo em relação àquilo que a gente entende como nascente, não entende como nascente, e aí a partir daí construir, né. Eu sei que essas pautas já foram discutidas em algum momento por outros colegas nos encontros anteriores, mas eu não sei se todo mundo estava presente, então eu preferi começar realmente do comecinho para a gente ter um ponto de conversa legal. E aí algumas reflexões que eu trouxe para a gente começar, que na verdade são constatações, né, entendam como quiserem, né, é o seguinte: primeiro, o Brasil é o país com a maior rede fluvial do mundo, que drena um território vasto e de grande diversidade ambiental. Não é novidade para ninguém, mas o que a gente talvez não perceba dentro dessa assertiva é que se o Brasil tem essa grande diversidade, esse território tão vasto, é natural de se imaginar que as nascentes do Brasil não são todas iguais, elas também vão guardar certa diversidade, vão guardar certa heterogeneidade. Isso, por vezes, é muito pouco falado, né? A gente costuma achar que nascente é tudo igual, seja no Acre, seja em Sergipe, seja no Rio Grande do Sul, né? E talvez não seja bem assim. Segundo ponto de reflexão é que, devido a uma autoeco-organização muito peculiar de sua estrutura geoecológica, os sistemas ambientais que configuram as nascentes são profundamente sensíveis à degradação. Aqui eu já trago essa base epistêmica. Então, o conceito de autoeco-organização já é um conceito que vem da escola de pensamento da complexidade, né? A gente pode debater isso mais a fundo, eu não pretendo, né, discutir o conceito com vocês, mas se for o caso, no debate eu consigo adentrar nisso. E essa autoeco-organização, ela é, de certa forma, aquilo que antigamente se chamava de equilíbrio ambiental e que foi crescendo do ponto de vista epistêmico e conceitual, e a gente não usa muito esse termo ultimamente. E aí essa autoeco-organização é justamente aquilo que permite com que o sistema se mantenha estruturado. E essa estrutura lida a partir, né, da ideia de uma estrutura geoecológica. Vou pegar o apontador aqui para facilitar. Dessa estrutura geoecológica. Essa estrutura geoecológica porque a geoecologia tem essa capacidade de relacionar elementos bióticos, abióticos e sociais na compreensão dos sistemas ambientais. Então, a partir disso, a gente sabe que as nascentes são muito sensíveis à degradação ambiental. Muito sensíveis em diversos aspectos, mas o que eu estou querendo me referir aqui, sobretudo, é que qualquer alteração no sistema ambiental vai se refletir em algum tipo de alteração no comportamento da nascente, que a gente chama de fisiologia, ou na forma da nascente, que a gente chama de fisiografia. Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que as ações, não apenas as ações sobre as nascentes, exatamente em cima das nascentes, do lado das nascentes, vão refletir em problemas, né, em consequências para esses sistemas. E aí eu entro nessa terceira assertiva, que eu acho que dialoga com isso, né? As nascentes estão ameaçadas pelas intensas transformações do uso da terra durante o antropoceno, associadas a uma crescente demanda de recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
para a garantia das atividades produtivas. Então, basicamente, são justamente esse conjunto de mudanças de uso e cobertura da terra, que é uma das características mais importantes do antropoceno, que a gente está falando aqui como fatores, né, como estressores, pressões, né, fatores que estão definindo a degradação das nascentes. Claro, a demanda por recursos hídricos é um elemento que a gente, né, precisa tomar cuidado nesse debate, mas não apenas diretamente pela procura dos recursos hídricos que as nascentes são degradadas, né? Muitas vezes elas são degradadas por outros, né, outros recursos, vamos dizer assim, né? A própria busca por solo fértil, mineração, etc. Então, né, não dá para negar que as nascentes elas estão nesse processo de ameaça. E esse mapa, né, que ainda deve sair agora, nos próximos meses, esse artigo, ele caracteriza, né, ele mostra uma contradição, na verdade, né? Eu acredito que qualquer um que eu perguntar aqui se as nascentes são importantes ou não, todo mundo vai falar que e de fato né? Por outro lado, quando a gente faz o mapeamento dos estudos sobre nascentes no Brasil, é o que a gente encontra um mapa como esse. Grandes vazios de estudos sobre nascentes, né, uma concentração muito grande desses estudos na região, né, aqui vamos colocar assim, nesse triângulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, uma boa concentração aqui no Nordeste, né, vocês aqui do Mato Grosso também com uma boa concentração, Rondonópolis provavelmente é um desses pontinhos aqui, que é bem interessante, mas, de uma forma geral, um grande vazio de estudos sobre nascentes no Brasil. Então, isso é uma constatação que nos preocupa. E isso também é um convite a todos que estão aqui assistindo para que estudem nascentes, né, que é um objeto de estudo absolutamente relevante e com com muitas perguntas ainda não respondidas. Esse estudo, a gente fez um levantamento, né, de cemitometria para entender como é que são esses estudos de nascente, e aí a gente ficou muito surpreso como que essa distribuição é desigual, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né, basicamente a partir de 2009 que a gente tem, assim, aí de fato, né, um crescimento exponencial dos estudos de nascentes no Brasil. Claro que, né, no século XXI a gente tem um crescimento das pesquisas no Brasil de uma forma geral, então, né, os estudos de nascentes acompanham isso, mas quando a gente olha isso setorizado, é muito impressionante como que nós temos uma concentração, por exemplo, gigantesca dos estudos de nascentes nos estados de Minas Gerais e São Paulo, né? Se vocês fizerem a soma dessas frequências relativas, só uma observação, tá? Essas frequências relativas, elas vão ser maior, a soma vai ser maior do que 100%, porque um mesmo estudo pode ter mais de um estado, né, sendo abordado. Mesma coisa que o mesmo estudo pode contemplar mais de uma instituição de pesquisa. Então, assim, tem uma concentração grande de Minas Gerais e São Paulo aqui, o Mato Grosso está aqui, está até bem colocado nessa escala, né? E, de novo, quando a gente... nesse caso, quando a gente fala das instituições, há uma diversidade maior. De fato, Unesp, UFMG, UFLA, né, Juiz de Fora, Sergipe, Pernambuco, são mais presentes, né? A UFMT está aqui ainda, provavelmente, por causa de dados antes da emancipação de Rondonópolis, né? Então, os dados devem estar todos agregados aqui, mas uma distribuição melhor por instituições de ensino, inclusive uma das coisas que a gente mapeou é que existem articulações entre essas instituições, né, existem redes de pesquisa sendo formadas, mas ainda assim, apesar desse crescimento, né, uma desigualdade muito grande regional em termos de biomas, unidades de natureza, né, que são estudadas pelas nascentes. Então, por exemplo, o Pampa é muito pouco estudado, enquanto a Mata Atlântica, o Cerrado são mais estudados. Então, assim, acho que são questões que merecem reflexão e que evidenciam essa contradição que está colocada na literatura internacional, né? Então, a literatura internacional, esse aqui foi uma revisão do estado da arte de estudos de nascentes no mundo inteiro, né, que foi feito pelo pessoal, coordenado pelo pessoal dos Estados Unidos, e que mostrou, né, que, né, muito disso que eu estou falando para o Brasil serve para diversos países do mundo, e eles conseguiram apontar o que eu acho extremamente relevante do ponto de vista científico, né, eles conseguiram apontar aqui quais são aqueles problemas, as principais questões, as principais entraves, né, para o estudo de nascentes de uma forma geral, para o estudo de nascentes ou para garantia, né, da
e daquilo que eles chamam de integridade ecológica ou da conservação de nascentes. Então, e a gente passa por isso no Brasil. Né? Elementos como mapeamentos inadequados, isso é muito comum no Brasil. Eu não vou ficar citando todos aqui por causa do tempo, mas mapeamentos inadequados é uma coisa que é muito cara para a gente da geografia, porque é muito comum, né, a gente vê estudos em congressos, e às vezes aparece até em revista também, onde as pessoas pegam o ponto inicial da rede de drenagem mapeada numa determinada escala, né, de 1 para 50 mil, normalmente, que são essas bases do IBGE, 1 para 100 mil, e fala que ali é uma nascente, e aí faz um estudo, né, a partir daqueles pontos, como se aquilo fossem as nascentes, e não são, né, isso não corresponde à realidade de campo. Então, esses mapeamentos inadequados são muito comuns. Ainda temos também problema de inventários limitados, né, dificuldades de acordo entre os protocolos de avaliação ambiental, informações inadequadas para gestão, uma diminuição da importância, vamos dizer assim, né, das questões antropogenéticas, né, e nas relações humanas, a exploração de água, né, políticas de exploração de água, perda de espécies e habitats primários, né, tempo de resposta inadequado. Então, tudo isso são questões que precisam ser trabalhadas nos estudos de nascente daqui para frente. Daqui para frente, assim, desde sempre, né? E aqui os principais atividades, né, a gente pode dizer assim, que causam a degradação de nascentes no mundo. E o Brasil, de novo, né, o Brasil é muito bem representado por essa média mundial, e aí diversas questões estão colocadas aqui. Eu chamo a atenção, sobretudo, para a agricultura, aquacultura, mineração no Brasil, extremamente importante. Também tem a questão aqui das cidades, né, da expansão urbana, mas a gente já consegue ver aqui as mudanças climáticas como um elemento extremamente importante para a degradação de nascentes na contemporaneidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque antes da gente entender, né, como recuperar a nascente, a gente tem que entender como é que elas estão sendo degradadas. A gente tem que entender como são as nascentes, o que são as nascentes e como elas estão sendo degradadas. Aí sim, a gente pode pensar em como recuperar essas nascentes. Né? E aí, a nossa perspectiva de nascente, né, a perspectiva que eu trabalho aqui no Grupo Terra e que a gente busca divulgar é que as nascentes são sistemas complexos. Né? E aí, para entender as nascentes enquanto sistemas complexos, eu vou, de certa forma, até trazer um elemento que o professor Antônio trouxe na palestra dele também, que a gente precisa olhar para a paisagem. Então, não adianta a gente estudar a nascente, não adianta a gente querer recuperar a nascente olhando a nascente. Isso é um erro muito comum e muito grave para os estudos de nascentes. A gente precisa entender a paisagem. E a paisagem enquanto, né, uma categoria de análise que envolve a natureza, mas que também envolve a sociedade, que envolve a cultura. Não entender a paisagem como sinônimo de natureza, nem entender a paisagem como um sinônimo de uma descrição da materialidade da natureza. A paisagem é algo muito mais profundo, ela incorpora a sociedade, ela incorpora a cultura, tanto que nós temos paisagens culturais. Né? Mas a gente tem que entender também que a paisagem é uma unidade. E enquanto uma unidade, ela tem a sua totalidade, ou seja, a gente consegue entendê-la enquanto um todo em si. E nesse aspecto ela pode ser enxergada como um sistema. Essa é a ponte para a gente trazer a teoria da complexidade para os estudos de nascentes. Então, a paisagem sendo entendido como um sistema, a gente pode, na geografia, a gente faz a leitura dela enquanto um geossistema que promove uma articulação bem horizontal entre elementos bióticos, abióticos e humanos, né, para entender essa paisagem. E aí, a partir do momento que a gente tem uma interação desse conjunto gigantesco de elementos tão complexos e distintos, a gente não pode deixar de trazer a ideia da complexidade. A complexidade aqui, para quem, né, nunca ouviu falar, a complexidade aqui eu não estou dizendo muitas variáveis. Tá? A complexidade não quer dizer algo que tem muitas variáveis ou algo que tem que é difícil. Né? Não é isso. A ideia de complexidade aqui é uma outra ideia. É a ideia de que a forma como os elementos que compõem o sistema interagem possuem tantos caminhos para que essa interação aconteça que as minhas incertezas são muito grandes, né? A minha heterogeneidade é muito grande, e isso precisa ser contemplado.
basicamente, evitar a ideia simplista, né, que o Mohan vai chamar de paradigma da simplificação, por exemplo, aplicado ao nosso diálogo aqui, de que toda nascente é igual. Então, se eu tenho uma nascente na Amazônia, outra nascente no Cerrado, uma nascente numa rocha que é o arenito, uma nascente na rocha que é o gabbro, uma nascente que tem um aquífero confinado, uma nascente que tem um aquífero livre, como eu posso imaginar que com essa grande diversidade de elementos, todas as nascentes sejam iguais? E para isso eu vou propor métodos, técnicas de recuperação ou conservação de nascentes iguais para todos. Não, então, isso acaba sendo uma grande contradição, né? Mas a paisagem tem sua materialidade. Então, quando eu digo que a paisagem ela é um todo complexo, ela é um sistema complexo, eu não estou dizendo que ela não tem a sua materialidade, que é aquilo que caracteriza a paisagem, por exemplo, a partir de uma concepção estética, artística, né, que são as formas, né, como aquilo aparece ao nosso olhar. Então, sim, a paisagem tem a sua materialidade, mas ela não é só a materialidade. As relações que promovem aquela base material também precisam ser contempladas. E a paisagem se manifesta no território. Nesse aspecto, discutir paisagem sem discutir a ideia de que o espaço onde essa paisagem se configura é um espaço ocupado, dominado, cercado, controlado, acaba fazendo com que a gente tenha uma visão muito vazia da ideia de paisagem, do conceito de paisagem. E a paisagem tem o seu metabolismo. Da mesma forma como um ser vivo tem o seu metabolismo, a paisagem tem o seu metabolismo. As trocas de energia e matéria que acontecem no sistema paisagem configuram um metabolismo que vai ser muito peculiar de cada unidade de paisagem, de cada recorte de paisagem. E aí, não adianta a gente saber apenas, né, qual é o tipo de solo, qual é o tipo de rocha, qual é o tipo de vegetação que está ali. A gente precisa entender como que essas trocas acontecem, tanto do ponto de vista das direções e dos fluxos, mas também do ponto de vista da temporalidade dessas trocas. Isso é que vai configurar o metabolismo da paisagem, que vai permitir eu entender, por exemplo, que uma paisagem está em constante mudança, em constante evolução, independentemente da ação humana, por exemplo. E isso só vai funcionar se eu tiver um recorte espaço-temporal para discutir a paisagem. Caso contrário, fica difícil, né, de abstrair o que a gente está falando de paisagem. Então, isso é interpretado a partir dessas premissas, né, que eu não vou aprofundar nisso, mas que são as premissas da teoria dos sistemas complexos e, posteriormente, da teoria da complexidade. Então, eu estou entendendo essa paisagem, essa totalidade, essa unidade, enquanto um sistema complexo. E um sistema complexo não é simplesmente aquele sistema, de novo, né, com muitos elementos, onde há muitas interações. Um sistema é complexo por excelência, por natureza. Né? A ideia de complexidade é a ideia de que esses sistemas estão constantemente se transformando, constantemente trocando matéria e energia, que cada vez que eu olhar para aquele sistema vai ser diferente do momento anterior que eu olhei, e que essa diferença está sempre numa direção de aumento da sua complexidade, de aumento da sua dinâmica, de transformação, de aumento do número dos componentes, do aumento do número das estruturas. Então, essa ideia de constante hierarquia e organização hierárquica desses sistemas. Isso nos dá um arsenal maravilhoso de interpretação das nascentes, porque nos alimenta de uma discussão muito importante que está diretamente relacionado a isso que a gente chama de auto-eco-organização das nascentes e por que estudar nascentes, modelar nascentes, por exemplo, é tão difícil, porque nem sempre as respostas acontecem da forma como, né, as relações lineares de causa e consequência gostariam que elas acontecessem. E elas acontecem porque eu tenho múltiplos caminhos por quais aqueles fluxos de matéria e energia podem correr nas nascentes. E aí, depois dessa introdução, que acabou ficando mais longa do que eu gostaria, mas eu acho importante, a gente vai fazer uma ponte aqui, onde eu pretendo, né, relacionar, então, o conceito de paisagem com o conceito de nascente para a gente poder discutir o nosso objeto de estudo propriamente dito aqui. E aí, o primeiro elemento que chama atenção é que quando eu vejo uma paisagem como essa que vocês estão vendo aí, na verdade, essa fotografia não é a paisagem, mas a representação da paisagem e tal, mas eu não vejo as nascentes. Então, quando eu olho aqui do alto de uma serra e vejo um conjunto de morros, vegetação,
cheio de vales fluviais, né? Então pequenos canais, pequenos cursos d'água, eu não vejo as nascentes. Mas eu sei que elas estão lá. E é essa transição, né, desse diálogo da escala da paisagem para a escala da nascente que a gente precisa fazer para entender como que uma nascente se comporta e efetivamente o que é uma nascente. Quem faz essa ponte para a gente é o conceito de cabeceira de drenagem. Então, de uma forma geral, em cada um desses pequenos cursos d'água que eu vejo nessa imagem, eu tenho um conjunto morfológico de vertentes que configuram as cabeceiras de drenagem aonde se encontram as nascentes. Então, nessas cabeceiras de drenagem, eu tenho as nascentes. Só que se a gente for pensar, não sei, assim, pelo menos aqui em Juiz de Fora, se eu virar para você e falar assim, se eu virar para as pessoas e falar, você conhece uma nascente? Muito pouca gente vai, a maior parte vai falar que sabe o que é uma nascente, mas muito pouca gente vai falar que conhece de fato uma nascente. Mas se a gente faz o mapeamento das cabeceiras de drenagem, né, alguns estudos mostram que elas cobrem 60% a 80% do território. Não são as nascentes, tá? As cabeceiras de drenagem. Mas as nascentes estão aqui dentro. E esses elementos sistêmicos, eles fazem a comunicação dos interflúvios, das vertentes, com a nascente. Eles fazem a comunicação da chuva, com as zonas de recarga de aquífero, com a água subterrânea, com a nascente. Então, esses elementos são fundamentais para a gente entender, caso a gente queira estudar as nascentes. Porque são as cabeceiras de drenagem as responsáveis por originar a água que vai formar a rede de drenagem, que vai formar os canais superficiais. Eu gosto sempre de provocar dizendo que o que nasce em uma nascente não é a água, é um rio. Porque a gente tem várias outras manifestações de surgimento da água do meio subterrâneo que não são nascentes. Né? Em lagos altimontanos, em exposições de aquíferos kársticos, e em surgências geológicas, e que não são nascentes. Então, o que nasce no nascente? O rio. Porque é justamente essa água que sai do meio subterrâneo e que vai começar a escoar na superfície para originar uma rede de drenagem, originar um rio. Então, a partir dessa ideia, né, eu estou fazendo aqui, então, uma visão escalar, né, de cima para baixo, saindo da paisagem, entrando na cabeceira, para poder... Lembrando que, né, enfim, depois eu comento isso, mas tentando fazer esse degrauzinho escalar, e a gente chega na nascente. Então, o primeiro elemento que eu gosto de dizer é justamente isso: a nascente não é só a água. A água é apenas um dos elementos que compõem o sistema nascente. Muitas das vezes, ele é o elemento protagonista porque a gente está pensando, né, a partir de uma perspectiva, né, da produção produtiva. Então, eu preciso plantar, eu preciso, né, do gado beber água, eu preciso pegar água para levar para minha casa, e aí a água ganha um protagonismo dentro desse sistema nascente por causa da lente que a nossa sociedade coloca. Mas o sistema nascente ele é composto por um sistema hidrológico, por um sistema biológico e por um sistema geomorfológico. Então, a morfologia e os materiais que compõem a nascente também são a nascente. Por isso que a nascente não é apenas a água que sai dali. Porque se eu não tiver uma determinada morfologia com um determinado tipo de material, eu não vou ter aquela água saindo dali. Claro que se a gente está falando de sistemas complexos, né, e sistemas abertos, essa nascente vai ter uma interação forte com o clima, relevo, com os aquíferos, com a sociedade, e de diversas maneiras essas interações vão transformar as nascentes. Né? O exemplo mais básico de todos é que a precipitação gera recarga nos aquíferos, que vai gerar descarga da nascente. Né? Então, isso mostra para a gente que não é qualquer clima que vai gerar qualquer tipo de nascente. Existe uma relação da nascente com o clima. A mesma coisa com a sociedade. Determinados tipos de uso da água e uso da terra podem interferir diretamente na morfologia, nos materiais ou no próprio subsistema biológico e vai interferir, obviamente, também na produção de água da nascente. Então, é essa ideia inicial, que a nascente é um sistema. E aí, a partir de uma nova abordagem epistêmica, né, de uma abordagem contemporânea, não é qualquer sistema, é um sistema complexo. E aonde a gente enxerga essa complexidade, então, nas nascentes? Primeiro,
nessa ideia de interescalaridade, que é algo muito forte dentro da complexidade. A gente costuma usar mais comumente o termo multiescalaridade, né? Existe uma diferença entre multi e interescalaridade, mas acho que não cabe aqui agora. Mas qual que é a ideia dessa interescalaridade? Que apesar da nascente ser um elemento localmente marcado, ou seja, né, eu não vejo a nascente nessa escala, né, ela some na paisagem nessa escala, mas eu tenho que entender essa escala da paisagem para entender o que está acontecendo na minha nascente. Ao mesmo tempo, a minha nascente traz elementos que modelam as escalas superiores da paisagem, inclusive do ponto de vista social. Então, a presença ou ausência de nascentes pode definir os usos, né, de determinados tipos de uso da terra para determinados tipos de cultivos, por exemplo, de produção, e isso define toda a economia regional, por exemplo. Tá? Então, eu não posso trabalhar com a nascente olhando só a nascente, nem posso trabalhar a nascente olhando só o contexto da paisagem. Eu preciso fazer essa transição de escalas o tempo todo. Além disso, um outro elemento que vem sendo cada vez mais comprovado nas pesquisas empíricas sobre nascentes é a ideia de imprevisibilidade. Então, alguns colegas, por exemplo, no Paraná, têm tentado fazer estudos, ensaios de laboratório, né, de controle sobre como as nascentes se comportam em determinadas situações. No exterior isso também é feito. E cada vez mais eles mostram que há um delta muito difícil de ser controlado, de ser antecipado quando a gente pensa em distúrbios sobre as nascentes, né? Então, se chover X, a vazão da nascente vai ser qual? Essa pergunta é muito difícil de responder. Para rios, ela já é difícil, mas os nossos modelos matemáticos, eles conseguem ter uma aceitação boa. Agora, para nascentes, isso é ainda mais difícil, mais complexo, por causa da dificuldade que a gente tem, por exemplo, de separar os fluxos superficiais e subterrâneos, entender como é que funcionam os aquíferos. Então, tudo isso faz com que seja extremamente difícil prever o comportamento de uma nascente. Isso vai estar diretamente ligado àquilo que a gente chama do princípio da incerteza, que é um dos princípios fundamentais da teoria da complexidade. Então, a gente tem que aceitar a incerteza das respostas que as nascentes vão ter a partir não só dos distúrbios propriamente dito, falando aqui, entre aspas, impactos ou danos ambientais, mas do próprio comportamento natural da nascente. E isso, né, é o que promove, isso está diretamente relacionado, na verdade, a uma enorme heterogeneidade desses sistemas nascentes. As nascentes são muito diversas, muito diferentes, não apenas as nascentes, né, do Pantanal e as nascentes do Cerrado, né, as nascentes da Amazônia, as nascentes da Mata Atlântica, mas mesmo dentro, né, de um mesmo contexto, aqui em Juiz de Fora, nos morros aqui perto da minha casa, se eu pego duas nascentes do lado uma da outra, grande chance delas serem muito diferentes. E o que faz, então, com que isso seja compreensível, vamos dizer assim, é que existe essa auto-eco-organização. Apesar dessa heterogeneidade e de uma diversidade de elementos que controlam essas nascentes, eu tenho uma organização, eu tenho um metabolismo que promove uma organização que faz com que haja uma espécie de ordem a partir desses elementos. Só que essa ordem, na verdade, ela é apenas uma construção retórica, pedagógica, porque, na verdade, o que a gente está lidando é com uma constante desordem. Mas a própria constante desordem em que sentido? Né? A última chuva, acabou de chover aqui em casa, né? Tem 10 minutos, 15 minutos que antes de eu entrar com vocês, que parou de chover, e a cada segundo que passa, a minha nascente está tentando se auto-organizar com a entrada de água que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, essa entrada de água já parou, então ela não tem mais, a cada segundo, a mesma quantidade de água para poder trabalhar. Então, ela precisa se organizar para, como se fosse, entre aspas, né, entender que a cada segundo ela precisa trabalhar com o volume de água que está vindo, mas esse volume está diminuindo também, então ela tem que se organizar para trabalhar com isso de forma diferente. Essa ideia de ordem e desordem
que está dentro do paradigma da complexidade que a gente trabalha no estudo de nascentes, né? E não com a ideia de equilíbrio ambiental, que é uma ideia que foi muito forte na década de 70, 80, né? E que foi, talvez, o carro-chefe, né, de todo o discurso ecológico que foi construído na sociedade científica. Então, a partir daqui, a minha ideia é que a gente consiga entender que a nascente como um ponto é apenas uma simplificação do que é a nascente propriamente dita enquanto um sistema complexo. Tá? E aí, essa foto é justamente desse local aqui, que é lá no campus da UFJF, onde a gente monitora essa nascente há muito tempo. Né? E para entender o que está acontecendo aqui, nesse ponto, eu só consigo entender quando eu vejo qual é a minha área de contribuição, qual é a minha zona de recarga, qual é o histórico de ocupação da terra que faz com que sejam construídos prédios, que sejam feitos terraceamentos para controle de erosão, que haja, né, uma área desmatada, onde predomina a vegetação herbáceo-graminosa, né, onde não tem mato, os fragmentos de mato estão perdidos aqui no alto. Então, eu preciso entender tudo isso para entender como que a nascente se manifesta nesse ponto aqui. E aí é que entra a geoecologia, e aí é que a geoecologia acaba sendo tão relevante para a gente. Então, só para fazer um passo para trás, para a gente dar dois para frente, né, para quem não conhece, a geoecologia é esse campo do conhecimento, né, entendido como uma ciência ambiental, que é multidisciplinar, interdisciplinar e sistêmica, e que vai buscar estudar as paisagens. Tá? Mas ela vai buscar estudar as paisagens a partir da interação que essas paisagens, que os elementos dessas paisagens têm. Então, a geoecologia vai tentar, o foco da geoecologia não é descrever a paisagem, mas compreender as interações entre os elementos que configuram a paisagem para percebermos as dinâmicas, né, que vão produzir essa paisagem e, consequentemente, vão fazer com que essa paisagem se transforme e evolua. Tá? Então, aqui alguns esqueminhas simples, né, não vou ficar me atendo a isso, mas a ideia da paisagem enquanto um sistema vai permitir com que eu entenda a entrada de energia, matéria e informação, como que esses componentes territoriais e esses subsistemas vão interagir lá dentro, e qual vai ser a saída de energia, matéria e informação, né? Seja na forma de biomassa, humus, ou seja na forma de água, resíduos. Né? Então, o que está entrando, como que está sendo trabalhado internamente e como que está saindo. Só para a gente entender o que a geoecologia, como que a geoecologia faz essa abordagem. E quando a gente aplica isso para a nascente, a gente consegue explicar muita coisa que não era explicada num determinado momento. Contextualizando rapidamente o trabalho do pessoal lá do Terra, né? São duas nascentes numa mesma área de estudo, relativamente próximas umas às outras, e que têm características muito similares, tanto do ponto de vista hidroecológico, quanto do ponto de vista hidrogeomorfológico, inclusive com as classificações hidroecológicas e geoecológicas sendo as mesmas. Tá? São nascentes, do ponto de vista hidroecológico, para quem conhece, né, a classificação de Stevens, são nascentes helocrenas, e do ponto de vista hidrogeomorfológico, são nascentes freáticas. Porém, né, quando a gente vai fazer quando a gente fez o monitoramento dela, a gente viu que essas nascentes tinham respostas muito distintas em relação a, especificamente, a geoquímica da água, que a gente estava discutindo aqui. E geoquímica da água tem uma relação direta com, por exemplo, retenção ou transmissão de poluentes e contaminantes. E aí a gente falou assim, cara, mas por que esses caras têm tanta diferença no trabalho, né, com esses contaminantes, com a geoquímica da água, se eles são tão parecidos? E aí a gente foi entender o funcionamento a partir das relações geoecológicas. Isso aqui são perfis geoecológicos. Esse é um perfil transversal, o nascente está aqui no meio, né, e esse aqui é o décimo, o nascente está aqui no meio. E esse aqui é um perfil longitudinal, que vai do interflúvio até o início da nascente, e aqui também do interflúvio até o início da nascente. E aí, assim, adiantando, né, porque aqui não faz sentido eu ficar contando todo o trabalho, né, mas o perfil geoecológico, os perfis geoecológicos permitiram com que nós entendêssemos que existe esses fragmentos de vegetação numa determinada vertente dessa nascente,
eles são extremamente importantes na retenção de carga que chega à nascente, né, do ponto de vista de produção de fluxo superficial e carreamento de contaminantes ou carreamento de materiais, né, físicos do solo. Além disso, conseguimos entender também que, por causa das questões pedológicas, essas nascentes têm diferentes trabalhos da água subsuperficial. Então, nessa nascente aqui, por exemplo, eu tenho já logo no começo dessa cabeceira dela uma relação entre organossolo e gleissolo que eu não vou ter nessa. Então, o gleissolo, né, o organossolo na nascente 2 só vai aparecer depois que o brejo se estabelece longitudinalmente, né? Então, assim, quando o brejo já está fortemente estabelecido. No começo do brejo, onde essa nascente surge, o que eu tenho é só gleissolo, sendo que é esse perfil aqui. Sendo que aqui eu já tenho os dois. Então, isso mostra diferentes temporalidades de interação com a água subterrânea e diferentes, né, respostas em relação às questões hidrogeoquímicas para essas duas nascentes. É isso que a geoecologia nos permite ver, que a nascente não é apenas aquilo que ela, não é a nascente não se encerra na forma como ela se manifesta na paisagem. E esses elementos, né, de solo, rocha, chuva, vegetação, tridimensionais, são importantes para a gente entender uma nascente. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que essa nascente acaba sendo muito mais sensível a eventuais mudanças, né, ou a eventuais pressões que vão ocorrer aqui, do que essa nascente aqui, por exemplo. Não que essa aqui não esteja também degradada, tá? As duas aqui estão degradadas nesse caso. E aí, existe, né, dentro dessa lógica, uma série de elementos que eu preciso observar para estudar as nascentes. Então, não adianta eu observar apenas como ela se manifesta. A morfologia é importante, mas eu tenho que entender também o tipo de filtração. Algumas nascentes são difusas, vêm de fluxos difusos, né, fluxos que não estão concentrados, outras são pontuais, que manifestam-se em fluxos concentrados. Eu tenho nascentes que são móveis, que não ficam no mesmo lugar o ano inteiro. Isso é uma questão importante para ser observada em áreas, por exemplo, áreas montanhosas como essa que vocês estão vendo aí, né? Eu tenho que entender a sazonalidade das nascentes, o tipo de fluxo que alimenta essas nascentes. A vazão, débito, é apenas uma informação importante, mas é apenas uma. Muitos trabalhos querem reduzir a ideia de nascente à quantidade de água, né, o que não é um bom caminho a seguir. Tem que saber qual é o aquífero, o sistema aquífero que está alimentando essa nascente, e tem que compreender como que esse fluxo subterrâneo está se movimentando. Quando eu junto isso tudo, eu chego em cenários como esse aqui, tá? Um exemplo de uma área num parque municipal de Belo Horizonte, que tem 2,4 quilômetros quadrados e tem 59 nascentes, o que por si só já é espetacular. Tá? A geologia explica muito isso, não vou entrar nesses detalhes por causa do tempo, né? Porém, o que mais chama atenção para mim é que dessas 59 nascentes que são mapeadas lá, eu tenho 15 tipos de nascentes diferentes. Então, esse mapa mostra que cada cor é um tipo de nascente diferente. Então, se eu tenho 15 tipos de nascentes diferentes numa concentração tão grande, eu tenho que entender o que significam esses 15 tipos de nascentes nessa paisagem para entender a degradação delas e por que uma é mais sensível do que outra, por exemplo, e aí sim, só aí, entender o que eu preciso fazer para recuperar uma nascente degradada que está numa área como essa. Então, eu preciso de um caminho a percorrer até chegar nisso. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas só para contextualizar o que significa esses diversos tipos de nascentes, tá? Então, aqui, por exemplo, uma nascente em Cáceres, no Mato Grosso, onde a gente tem a hidroecologia, que é uma nascente helocrena, e a hidrogeomorfologia, que é uma nascente freática. Então, isso é uma nascente, da mesma forma que isso é uma nascente, só que isso é um contexto completamente diferente, né? Aqui eu estou falando de Petrópolis, região serrana do Rio, uma hidroecologia reocrena e uma hidrogeomorfologia sazonal erosiva. Essa nascente, apesar de estar no tropical atlântico, numa vertente muito úmida da Serra dos Órgãos, ela é temporária, ela é sazonal.
Tá? Isso é normal, porque aqui os aquíferos não têm grande capacidade, sobretudo os aquíferos superficiais que alimentam os nascentes, não têm grande capacidade de armazenamento de água, então eles distribuem a água muito rápido. Então essa nascente é sazonal pela natureza dela. Não adianta eu querer fazer ela ficar perene, né? Então eu vou ter que causar uma degradação ambiental nela para ela ficar perene, se eu quiser, entre aspas, né? Porque é da natureza dela. Da mesma forma que eu tenho coisas maravilhosas do ponto de vista estético, como essa nascente de exposição aqui em Lagoa Santa, né, que é uma nascente de hidrogeomorfologia dinâmica. Da mesma forma que essa nascente, em Belo Horizonte, é de hidrogeomorfologia dinâmica, mas de hidroecologia Gushing, né, que é a terminologia em inglês, que ela faz esses jatos de água a partir de camadas de impermeabilização das rochas, né, que são nascentes, então, assim, completamente diferentes umas das outras também, né, mas aí tem todo um apelo estético, essa aqui tem uma grande vazão, essa aqui também tem uma vazão gigantesca, então é muito diferente de nascentes como essa, ou mesmo essas nascentes que são temporárias e acabam perdendo, inclusive, entre aspas, a importância por serem temporárias. Em Cuiabá temos nascentes, né, freáticas de exposição aqui de falhas, né, na verdade, exposição de falhas, por exemplo, essa daqui, né, que é a liminocrena. Aqui em Juiz de Fora, um exemplo de uma nascente antropogênica, né, um corte de estrada que fez aflorar a água. Do ponto de vista hidroecológico, é difícil de classificar essa nascente, ela seria uma nascente de imposta, entre aspas, né, mas ela tem uma característica completamente diferente, e tudo isso é nascente. Né? Tudo isso é nascente. Então, falar de nascente e recuperação de nascentes, que é a pauta principal aqui, né, e já tem 40 minutos que eu estou falando aqui, agora que eu estou chegando nisso, entender que as paisagens são dinâmicas e que essa dinâmica das paisagens ela está diretamente relacionada a um sistema geomorfogenético, a uma dinâmica biológica e aquilo que, eu não gosto desse termo, mas enfim, que a literatura traz como exploração antrópica. Quando eu ligo esses três elementos, eu vou ter, então, um conjunto evolutivo dessas minhas paisagens, ou, né, no caso aqui das minhas nascentes, que pode levar a um aumento dessa complexidade, né, um aumento da produção biológica, aumento da biomassa, um aumento da produção pedológica, ou uma diminuição da biomassa, uma diminuição da produção biológica. Isso é o que configura, né, baseado na teoria da bioresistasia do Erhard, a classificação de geossistemas em biostasia, geossistemas em resistasia. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só das classificações de cada um, mas só para que a gente entenda que não adianta eu olhar a foto e falar está degradado, mas está degradado em dinâmica progressiva ou em dinâmica regressiva? O que isso significa em termos de feedback do meu sistema para poder recuperar esse sistema, esse geossistema, essa nascente, né? Então, se eu estou falando em uma dinâmica progressiva, por exemplo, talvez o melhor seja não mexer, deixa a natureza fazer o papel dela, né? O que o pessoal fala para a gente aqui na roça. Por outro lado, se eu estou em dinâmica regressiva, o que está gerando esse feedback que está fazendo com que a dinâmica seja regressiva? É o processo erosivo? Então, eu tenho que controlar o processo erosivo. Porque se eu não controlo o processo erosivo, não adianta reflorestar, não adianta fazer plantio, não adianta fazer nada. Então, entender esses processos, como que essa dinâmica das nascentes está acontecendo, é fundamental até para as escolhas técnicas que eu vou fazer para a recuperação de nascentes, que é a parte final da minha fala. Só para poder né, trazer algumas informações interessantes sobre nascentes no Brasil, o Brasil tem uma diversidade de nascentes gigantesca, tá? Tem áreas que a gente mapeou com 28 nascentes por quilômetros quadrados. Então, eu costumo falar que a gente sempre tem mais nascentes do que a gente acha que tem. E isso é um ponto que precisa ser levado em consideração quando eu estou falando de recuperação de áreas degradadas. Né? A maior parte das nascentes do Brasil é de pequena magnitude, alimentada por fluxos rasos. Então, não adianta essa ideia de eu quero aumentar a vazão da minha nascente. Às vezes, a natureza da sua nascente é ser de baixa vazão. Aumentar a vazão pode gerar um problema em curto prazo no futuro. Tá? Por quê? Justamente por causa disso. Predominam águas jovens, com período de retorno de 12 até 60 anos. Aí alguns dados de degradação. Né? Esse foi um levantamento bibliográfico que a gente fez. Então, na zona rural, mais de 70% das nascentes estudadas no Brasil são consideradas de grau de conservação moderado ou pior. Assim, tá ruim, mais de 70%.
tá de médio para ruim. Tá? Em zonas urbanas isso é muito pior, tá? Mas mesmo em parques urbanos, 35% das nascentes são consideradas de médio para ruim. Né? E um estudo num conjunto de parques de Belo Horizonte encontrou salmonela em 24% das amostras de água das nascentes. E as maiores pressões sobre as nascentes do Brasil estão relacionadas à expansão urbana, pecuária, usos agrícolas, mineração e ao desflorestamento, né? O que não é novidade também para a gente. Nós temos uma lei que protege as nascentes, né? Eu não vou ficar debatendo a lei aqui com vocês, a não ser que vocês queiram. Essa lei, como vocês sabem, ou como eu imagino que saibam, ela é um retrocesso em relação à legislação anterior, do ponto de vista de proteção das nascentes, e ela tem ainda alguns elementos para serem regulamentados do ponto de vista técnico, mas o principal é que essa lei não compreende a diversidade das nascentes. Tá? Essa lei considera que todas as nascentes são iguais. E aí, situações como essa que eu estou mostrando aqui do lado, que é uma situação real, que a gente mapeou na Serra do Cipó, acabam sendo problemas seríssimos. Então, as nascentes, né, aí, de acordo com a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, seja as nascentes perenes ou intermitentes, elas têm proteção de 50 metros de ATP. Tá? E aí, o que acontece num caso como esse aqui? Eu chego no verão, no meu máximo hidrológico, na minha nascente, ela está aqui. E aí, quando eu chego no meu mínimo hidrológico, 6 meses depois, ela está aqui. Só que essa distância aqui é de 1,5 km. Então, eu estou falando da mesma nascente que, ao longo do ano, cada ponto desse aqui foi um ponto que a gente encontrou a nascente em um determinado trabalho de campo. Então, durante um ano hidrológico, ela vai do mínimo ao máximo hidrológico, desloca 1,5 km em linha, né, na superfície. Por quê? Por causa das características, aqui a imagem dela, por causa das características do aquífero superficial muito raso que alimenta essas nascentes, né, associado aos neossolos quartzarênicos que estão, neossolos quartzarênicos e litólicos, né, que estão associados a esses quartzitos, metadiamictitos e tal, que são essas rochas que compõem a Serra do Espinhaço. E aí, no final das contas, a nascente sai daqui, e um pouquinho que o nível freático desce, ela já vem aqui para baixo. Como mapear a PP de uma nascente como essa? Não existe instrução normativa que abarque isso. Tá? Então, isso se a gente for mapear cada dia que a gente vai, a nascente está no lugar, então vai ser esse buffer de 50 metros aqui, vai mudar dia após dia. Então, você protege como? Vai proteger o canal inteiro, então? Tá, mas o canal inteiro, né? E aí começa toda essa discussão do o que é o APP de nascente, o que é APP de canal, enfim, vocês provavelmente já sabem também. Mas a gente tem, aí caminhando para o final, a gente tem algumas estratégias, né, algumas metodologias que a gente pode divulgar, que são interessantes e importantes para fazer essa avaliação ambiental de nascentes, para além dessa discussão de APP. Então, voltando, né, a minha narrativa principal é essa, né, as nascentes são extremamente diversas e complexas. Por isso eu tenho que entender a nascente, para depois entender a degradação da nascente, para depois recuperar a nascente. E aí, o protocolo de avaliação de ambiental de nascentes que foi proposto em 2020 pela Mirella Moura, é capaz de nos dar uma boa ideia de como está essa nascente, porque é um protocolo que engloba 12 variáveis, né? Na verdade, é um protocolo que foi construído a partir de uma consulta vasta de especialistas, né? Um método Delphi, que elencou 12 variáveis que conseguem compor, né, indicadores de pressão das nascentes, indicadores de estado da nascente e indicadores de resposta da nascente. E aí, quando eu ligo esse... Por quê? Tem esse outro problema também. Costumamos estudar, né, danos ambientais, impacto ambiental, degradação ambiental, olhando apenas o estado do meu sistema ambiental. Né, que é coliformes termotolerantes, DBO na água, chumbo total, óleos e graxas na água. Isso são indicadores, parâmetros que medem o estado da nascente. Né? Mas o acesso de pessoas, animais domésticos e criações das nascentes, eles são elementos de pressão que vão me explicar a resposta que esses elementos, que vão me explicar o que esses elementos de estado, por que eles estão daquele jeito. Né? Então, eu preciso entender essa cadeia de pressão, estado, resposta, né? Ela está mais moderna hoje, pressão, impacto, estado, resposta, força motriz, pressão, impacto, resposta, então tem vários modelinhos possíveis
de serem compreendidos aqui, para que eu enxergue do ponto de vista mais amplo e holista como que aquela nascente está. Então, por exemplo, é extremamente importante que eu tenha articulação entre a população e entidades de regulação, porque se as entidades de regulação estão deslocadas, estão longe da população, então a população não vai saber o que fazer com a nascente, não vai respeitar as normas, não vai respeitar a lei, então eu preciso ter essa articulação. E isso não é captado apenas nos parâmetros de Estado. E aí, no caso da proposta do protocolo, a gente tem, então, um cruzamento dessas variáveis, né, do ponto de vista de uma análise combinatória, e ele nos dá um indicador final, que me fala se a nascente está muito ruim, quanto mais vermelho aqui, muito ruim, ou se ela está melhorzinha, quanto mais para o verde aqui, melhor. É uma ferramenta bem potente, não só porque ela me gera um índice final qualitativo e que é hierárquico, né? Eu posso pintar ela de cores diferentes no mapa para ver qual está mais, com mais problemas ambientais, qual está menos, mas sobretudo porque eu posso quebrar esse índice final a partir dos seus parâmetros e indicadores intermediários para entender aonde que está o problema na nascente. E aí a gente chega, então, que a recuperação de nascentes é aquilo que na verdade, não é a literatura sobre recuperação ambiental já fala isso há décadas, né? Eu preciso compreender todo esse ciclo de pressão, impacto, estado, resposta, pressão, dano, impacto, estado, resposta, para atuar, sobretudo nas pressões, para que elas diminuam e, com isso, o impacto, o dano diminua, o estado melhore. E como que eu atuo nessas pressões? Normalmente a partir das respostas. E aí, o que nós vamos escolher para fazer a recuperação de nascentes? Qual é o modelo, né, que a gente vai escolher? A gente vai trabalhar com o modelo de restauração, de reabilitação, de remediação? Então, tudo isso precisa ser compreendido a partir das características das nascentes. Tudo isso precisa ser compreendido a partir do background que as nascentes fornecem para a gente. E aí, quando eu olhar para a nascente, eu vou olhar para a paisagem ao mesmo tempo. Eu vou entender que a complexidade e a interescalaridade das nascentes são fundamentais para poder discutir a qualidade e quantidade das águas, para poder discutir as relações ecológicas e garantir que essas relações ecológicas sejam resgatadas nesse processo de recuperação, né? Os usos da água sejam mantidos e, eventualmente, inclusive, ampliados. Preciso discutir com políticas públicas que não estão associadas única e exclusivamente à nascente, mas políticas públicas associadas, por exemplo, a licenciamentos ambientais, políticas públicas associadas à APP, à reserva legal, a tudo isso, né? Não só as políticas diretamente relacionadas às nascentes. Preciso entender essa morfodinâmica que vai falar comigo como é que essa paisagem funciona, né? Eu quero ter mais, né, água nessa nascente, eu quero fazer um lago nessa nascente, mas esse lago vai ser assoreado em poucos anos, porque a morfodinâmica aqui é de carregar sedimento. Então, entender isso é fundamental. E, óbvio, a gente tem que falar o tempo todo de uso da terra para poder proteger nascentes. E aí eu chego em algumas reflexões finais, que eu coloco na forma de perguntas, né, para provocar a plateia. Primeiro, né, como compatibilizar as funções ecológicas e socioeconômicas das nascentes? Ninguém aqui está negando a importância das funções socioeconômicas. As nascentes têm, sim, que produzir água para o setor produtivo, mas ela também tem que produzir água para os aspectos socioculturais, religiosos, porque as nascentes também têm esse caráter, né? Mas a gente também tem que garantir essas funções ecológicas das nascentes. Como é que compatibiliza isso? O paradigma da sustentabilidade já tem se mostrado falido há algum tempo, então a gente precisa de pensar em outras formas de entender isso, né? Como gerir sistemas tão complexos se não os entendemos perfeitamente? Esse é um ponto nevrálgico para mim. Eu acho que a gente precisa estudar as nascentes para depois gerir as nascentes. Caso contrário, a gente vai estar caindo em generalizações muito perigosas. Como definir metas de sustentabilidade, que está em voga agora com a COP30, por exemplo, considerando a diversidade de nascentes em uma microbacia? E como garantir segurança hídrica em um contexto de transformações ambientais locais e globais no antropoceno?
né? Agora a gente está falando, né, inclusive alguns estudos já mostraram isso, né? Tem um estudo recente que mostra isso, impactos do aquecimento global na vazão das nascentes, na dinâmica das nascentes. Então, talvez o cercamento, o reflorestamento, que são elementos fortemente ligados à recuperação de nascentes degradadas, eles não sejam suficientes porque existem elementos de uma escala que não é a local, que estão interferindo diretamente no comportamento dessas nascentes. Bom, é isso, né? Obrigado a todos.